níveis de alarme e ótimos históricos usando a grandeza velocidade que nós falamos ontem. Essa grandeza é muito importante para análise de vibração. Todos os defeitos nessa grandeza, elas geram vibração. Se eu estou chegando próximo desse equipamento, ela gera vibração. Hoje nós vamos falar da grandeza altas frequências, da grandeza aceleração. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Nós vamos falar da grandeza aceleração. Por que que a aceleração ela é muito importante? Ou ela não é importante para análise de vibração? Vocês podem dizer aí? Por que que ela é tão importante para nós no contexto de resolver problemas? No contexto de ser detalhista no trabalho. Então, a frequência ou a grandeza, a aceleração, elas vai nos dar um contexto de verificar um dos principais componentes do equipamento, que é o rolamento. Mas não é só para rolamento que essa grandeza ela foi montada e nós utilizamos e muito para descobrir os defeitos. Também nós podemos encontrar outros tipos de defeito que nós vamos falar ao decorrer dessa live. Tá? Então, a grandeza aceleração ela é uma grandeza física. Ela é relacionada a mudanças de velocidade em relação ao tempo. Então, quando eu mudo muito a velocidade, eu utilizo mais essa grandeza. E eu uso essa grandeza para altas frequências. Lembram, nós falamos ontem, baixas frequências? Falamos que baixas frequências, ela trabalha com um limite de frequência máxima. Nós falamos no domingo de manhã. E altas frequências, ela vai trabalhar acima desse limite, que nós usamos a velocidade. Mas como que eu consigo incorporar ela em níveis de alarme, em históricos? Eu só consigo fazer isso se eu tenho, nesse contexto, nessa frequência, eu conhecer todos os componentes internos do meu equipamento. Para que eu possa fazer e montar bom histórico e ótimos níveis de alarme. Assim eu consigo trabalhar. Se eu não conheço os componentes internos do equipamento, o que eu vou fazer? Eu vou analisar somente valores globais. Às vezes, analisando o valor global, para algumas empresas é bom, é normal. Mas eu vou deixar passar em algum momento algum defeito. E isso é o que nós não queremos na análise de vibração. Deixar passar e acontecer uma falha. Nosso intuito na análise de vibração é encontrar os defeitos. Então, por isso que nós usamos uma ferramenta que ela mensura valores e eu consigo trabalhar com ela com normas. Eu consigo utilizar a norma, consigo mensurar valores e consigo obter histórico. Para que eu possa começar a trabalhar e ter ótimos níveis de alarme. E ter um bom histórico. Mas se o seu histórico oscila muito, ele tem muita oscilação, também é possível trabalhar e formatar de uma forma adequada ao seu histórico. Então existem níveis de alarme, cálculos para níveis de alarme para N situações. Eu posso usar para oscilações, para histórico que oscilam demais, como eu posso usar para históricos que são estáveis. Então eu posso usar alguns cálculos. Então são vários cálculos. No curso Níveis de Alarme, que nós vamos estar lançando amanhã, lá eu tenho todos os cálculos separadamente para vocês. Com fórmulas, com tabelas já pré-montadas para vocês, com indicativos de numeração de cada tipo de defeito, as margens de defeito, tanto para a velocidade como para a aceleração. Então é possível trabalhar e montar ótimos níveis de alarme, desde que você tenha foco
e conheça a ferramenta. É importante você conhecer o tipo de software que você está usando. Quais são os atrativos que você tem dentro daquele software? Cada software ele tem uma particularidade. A SKF tem um, a Emerson tem outro, a Coen tem um, a Bru tem outro. Então, esses softwares, se você trabalha com ele, você tem um conhecimento mais a fundo, você consegue determinar melhor o seu banco de dados. Como que eu tenho que montar um banco de dados para alta frequência? Isso é importante eu saber. Qual que é aonde começa minha frequência máxima? Quais são os cálculos que eu tenho que fazer para achar a minha frequência máxima? Eu preciso saber disso. Quais são os cálculos que eu tenho que fazer para não cortar o início da minha frequência mínima? É bom eu conhecer isso. Eu preciso saber dessa situação. Porque a partir da hora que eu começo a montar o meu software, começo a estruturar o meu banco de dados, ali eu começo a montar o meu histórico. Através das medições, através de ajustes, através de cálculos. E eu tenho que ter um bom cálculo e um bom ajuste no meu histórico, na minha máquina. Por isso que eu falo para vocês que é importante conhecer os internos da máquina para que você consiga montar um bom histórico. Eu tendo um bom histórico, eu consigo usar a probabilidade. Eu consigo usar e conhecer quais são os equipamentos que mais oscilam. Por que que eles oscilam? É influência externa? É operacional? Então, cada equipamento eu consigo clicar e montar da forma assertiva. Para quê? Eu consigo ter assertividade, eu consigo dar direcionamento para a manutenção e a manutenção ser mais assertiva. Se eu tenho um ajuste de alarme, ele mais justo, mais correto, eu vou ter mais tempo para trabalhar, porque eu tenho meus ajustes e o meu banco de dados ele mais ajustado, mais correto. Então vai me sobrar tempo para fazer outras atividades essenciais para análise de vibração. Corrigir um sistema, um banco de dados, focar em casos de sucesso, em assertividade, buscar conhecer o processo. Essas situações, às vezes eu entro numa empresa e começo a trabalhar, eu só fico lá coletando, analisando, eu não tenho tempo de conhecer o processo daquela empresa. E é importante eu conhecer o processo para que eu consiga verificar quais são os agentes externos que possam afetar o meu equipamento. Aí eu vou começar a ter bons resultados, eu vou começar a dar mais direcionamento para manutenção, eu vou ser mais assertivo nos meus laudos. Isso é muito importante. Então, altas frequências, basicamente, nós vamos trabalhar com rolamento, vamos trabalhar com alguns defeitos elétricos e vamos trabalhar com engrenamento. Então, quando eu vou montar ali meu banco de dados para alta frequência, a partir da onde eu começo a trabalhar com altas frequências? Qual que é o meu F máximo? Aí depende da minha situação. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com velocidade até 2K, 1500, 1800 Hz. Acima disso, eu já prefiro e gosto de trabalhar com aceleração, porque ali eu vou ter mais detalhado, vai estar no filtro onde que aparecem os defeitos de rolamento, os defeitos de engrenamento, os defeitos de lubrificação, que é importantíssimo eu conhecer o que é uma lubrificação, como se faz uma boa lubrificação, para que eu possa controlar e dar disponibilidade e aumentar a vida útil do meu equipamento. Não é só fazer monitoramento. Eu tenho que conhecer qual o lubrificante que vai naquele equipamento. É graxa? É óleo? Graxa, óleo. Qual que é o tipo dessa graxa? Qual que é o tipo desse óleo? Essa graxa e esse óleo estão corretos? Eles não podem reagir com o meu isolador de mancal ou com o meu retentor? O sabão dele
o tipo de óleo. Então eu preciso conhecer e determinar essas situações. Quais são os defeitos que eu quero encontrar no meu equipamento em altas frequências? Então a aplicação do rolamento para altas frequências, nós vamos usar ele sempre. Vamos usar demais. E altas frequências, nós, chegando próximo dela, ela tem uma particularidade. Como tem baixas frequências, que são velocidade. Então, todos os defeitos relacionados à velocidade, quando eu vou chegando próximo, eu consigo ouvir? Não, né? Eu vou sentir a vibração. Meu equipamento vai vibrar. Tanto alinhamento, desalinhamento, desbalanceamento, folgas, falta de rigidez, cavitação, fechamento, eu consigo sentir a vibração. Quando eu vou para o lado de altas frequências, aí eu já consigo ouvir a vibração. Vou conseguir ouvir um defeito de rolamento, um defeito de engrenamento, um defeito de lubrificação, alguns defeitos elétricos. Então eu consigo ouvir. Então é importante para aquela pessoa que vai coletar, vai fazer a coleta de dados, ele ter isso na cabeça, ele usar os sentidos. Se eu estou chegando próximo e está vibrando, eu estou vendo baixas frequências. Se eu estou chegando próximo, eu estou ouvindo, então eu estou ouvindo altas frequências. Isso é importante quando eu vou calcular, quando eu vou determinar os defeitos para rolamento. Entendeu? Então, para baixíssimas rotações, é importante eu usar algumas outras técnicas. Que isso vai me dar assertividade. Eu posso agregar isso no meu laudo. Eu posso obter níveis de alarme no meu laudo usando outras técnicas. Como uma termografia, a ferrografia. Eu posso fazer um laudo de multitécnicas. Posso agregar análise de vibração com ferrografia, análise de vibração com termografia e fazer um laudo assertivo. Eu vou chegar na manutenção, o laudo tem que estar correto, com a descrição correta. Eles têm que ser um laudo fácil do seu gestor pegar aquele laudo e entender. O seu gestor, o gestor operacional, o gestor de manutenção, da execução da manutenção, para que ele possa olhar e entender, isso aí é o que eu tenho que fazer. Se você monta um laudo de qualquer jeito, você está sendo avaliado pelo aquele laudo que você está montando. Se você monta um laudo de qualquer jeito, provavelmente seu gestor ele não vai entender. Você vai ter avaliado por aquilo. Você vai ser questionado, você vai ser cobrado. Vão falar que o seu trabalho não é o ideal, que você está fazendo um trabalho mais ou menos, como que está entregando o teu laudo. E principalmente quando eu vou montar um laudo de defeitos de rolamento. Eu tenho que colocar lá aonde que é o defeito, qual que é os sintomas, qual que é o nível de alarme, qual mancal que é esse defeito. Ele é grave, ele não é grave. Eu consigo determinar mais ou menos ali, já, se esse contexto, olhando um todo, qual é a evolução desse defeito? Qual é a probabilidade de falha desse defeito? Então, é importante eu fazer isso e utilizar. Quando eu vou chegar e começar a montar o meu histórico, montar meu banco de dados utilizando altas frequências, eu tenho que saber o que eu quero ali. Então, quando eu vou montar meu banco de dados, eu tenho que saber ali qual é o número do rolamento, qual que é a minha frequência principal, se eu tenho rotação variável ou não, para eu fazer os cálculos. Se é em caixa de redução, se eu conheço todos os dentes do meu par de engrenamento, da engrenagem do peão. Conheço todos os rolamentos que vai em cada mancal. Eu fazendo essa montagem, eu conseguindo montar, fazendo essa montagem desse equipamento,
com tudo isso montado e com um número de amostras corretas, eu consigo determinar os níveis de alarme correto, o mais justo possível. Se eu tenho rotação variável, o que eu vou usar nessa rotação variável? Qual que é a minha frequência máxima e qual que é a minha frequência mínima? Eu consigo calcular? Eu consigo olhar cada situação? Eu tenho um motor, um redutor e uma bomba. Consigo montar níveis de alarme para cada componente desse? E de um contexto geral, um valor global para todos? Consigo. Mas eu preciso ter essa informação. Porque a hora que eu montar o meu banco de dados, montar o meu histórico, e começar a fazer as medições e eu começar a obter o histórico, eu vou conseguir acompanhar, ver se meu equipamento ele tem rotação, se ele tem muita oscilação, e da onde que vem essa oscilação, ou se ele é estável. Se ele é estável, eu consigo usar um determinado cálculo, uma fórmula para os níveis de alarme. Se ele tem muita oscilação, eu consigo usar outra fórmula, que é para equipamentos que têm muita oscilação. Consigo fazer uma jogada de estatística em cima disso. Mas para isso eu tenho que conhecer todos os dados, os internos do meu rolamento. Como eu falei, para baixíssimas rotação, é importante você ter outras técnicas. Além de você pode ter níveis de alarmes bem ajustados, bom histórico, porém, eu preciso ter outra técnica agregada. Porque baixa rotação, o impacto é muito pequeno. A energia é muito baixa. E os níveis de vibração são baixíssimos. Você vai trabalhar na casa de 0,0 alguma coisa. E esses níveis são baixíssimos. Então, a margem sua de erro é muito pequena. Então, você não tem margem ali para errar. Por isso é importante você usar outra técnica. Você usar a ferrografia, que é muito importante, principalmente numa caixa de redução. Primeiro desgaste, quando eu tenho desgaste numa caixa de redução, ele vai aparecer primeiro particulado lá na ferrografia, na análise do óleo ou da graxa. Se eu tenho esse particulado ali e não está aparecendo defeito ainda para mim na análise de vibração, é sinal que não está tendo muito impacto. Ou o meu software, eu posso estar com resolução errada, eu posso estar com o meu Fmax, o meu Fmin inadequado, eu posso estar deixando passar alguma coisa. Ou não teve impacto, ele só está tirando material. Porque é para análise de vibração, para ela começar a ter resultados, aparecer a frequência de defeito do rolamento ou do engrenamento, é preciso ter um impacto. Se está aparecendo desgaste lá, eu tenho que ficar mais esperto e olhar mais esse equipamento, porque já está aparecendo particulado. E que tipo de particulado que está aparecendo na ferrografia? É cromo? É ferro? Qual que é o tipo? É cromo? Pode ser do rolamento? É bronze? É latão? Pode ser do rolamento, da gaiola do rolamento? É ferro? Pode ser do engrenamento? Então eu tenho que ter essa sinergia junto com o pessoal de lubrificação. Principalmente quando eu estou falando em altas frequências. Que eu vou estar trabalhando com rolamento e engrenamento. E essa grandeza é específica para isso. Eu consigo achar outros defeitos de fora engrenamento e rolamento? Sim, defeito de lubrificação. Normalmente, defeito de lubrificação ele vai aparecer ali em altas frequências. Entre 2.000, 2.500 Hz até 4, 5K. E ele tem um formato, esse defeito, quando ele aparece em aceleração. Aí você vai pegar em aceleração, não nos filtros. Por isso que é bom você ter os filtros, analisar os filtros, analisar a aceleração pura. Analisar a forma de ondas. Que é importante eu analisar a forma de onda. Às vezes está aparecendo alguma coisa lá que eu posso ver melhor e não está aparecendo, não consigo enxergar no meu espectro. Então eu tenho que conhecer essas situações, principalmente quando eu vou falar em altas frequências. Onde que vai aparecer o defeito de lubrificação?
Qual que é o filtro que eu tenho que usar para determinar melhor o meu defeito de rolamento? E os efeitos elétricos? Como que eu calculo os efeitos elétricos? Porque os efeitos elétricos são calculados em aceleração. Até mesmo em velocidade. Alguns aparecem em velocidade, outros vão aparecer em aceleração. Eu vou calcular. Mas eu tenho que saber quais são a passagem de ranhuras do estator, do motor, quais são o número de barras do rotor do motor. Então, essas situações eu preciso saber. Para que eu vou pegar a rotação e vou calcular e achar essas frequências. Tudo na análise de vibração, ela gira em torno da frequência de rotação. Se eu coloco uma rotação errada, o software ele vai fazer todos os cálculos dos meus defeitos errados. Todos os cálculos errados, principalmente de rolamento, de engrenamento. Eu vou dar laudos errôneos. E em rolamento, quando nós vamos falar em rolamento, eu preciso conhecer, pelo cálculo, pela formação, pelo número do rolamento, qual que é a frequência da gaiola, qual que é a frequência da pista interna e da pista externa, qual que é a frequência do elemento. Por que da frequência da gaiola? É importante eu saber. Só para achar o defeito? Não. A frequência de defeito da gaiola, eu preciso saber para que eu possa calcular a minha resolução do meu espectro. Eu preciso saber porque às vezes vai aparecer um ruído de cabo, um erro de medição, ou o meu cabo está com defeito, ou o meu acelerômetro está com defeito, aparece um ruído lá, eu já corto. Às vezes eu cortando aquela frequência que eu quero cortar, porque tem o ruído de cabo, eu acabo cortando a frequência da gaiola. Ou monto uma resolução, a resolução que eu montei, eu não encontro a frequência da gaiola, porque a minha resolução está errada. Estou com uma resolução errônea. Eu vou montar meu Fmax, eu tenho que levar em consideração se o meu equipamento ele tem rotação variável ou não. Eu tenho que levar em consideração isso. Se o meu equipamento tem rotação variável ou não. Para montar a minha frequência máxima. Eu preciso saber dessa situação. Então não é só eu olhar só um contexto de olhar o defeito do rolamento. Se eu tenho se eu vou ali só olhar o defeito do rolamento, só olhar o defeito de engrenamento, que eu vou falar mais um pouco, ou olhar o defeito de passagens elétricas, eu vou esquecer de montar uma boa resolução. Se esse meu equipamento ele vem constante aparecendo defeitos elétricos, o que pode ser? Lembra? Usar outra técnica? Eu posso chamar a inspeção elétrica para me ajudar. Às vezes eu tenho inversor que tem um problema de chaveamento no inversor e causa uma vibração para mim no meu motor, uma vibração que eu não conheço. Às vezes ela não bate com frequência nenhuma do equipamento. Nem de defeito de rolamento, nem de defeitos de 120 Hz ou defeitos da rede, e nem defeitos coerentes com a rotação. E é uma vibração que está fazendo o meu equipamento vibrar. Normalmente essa vibração vai aparecer em baixas frequências. Aí é um ajuste do inversor, chaveamento do inversor. O inversor está mandando alguma frequência para o meu equipamento. Então eu preciso conhecer quais são esses tipos de defeito. Quando eu vou montar ali, depois que eu peguei todos esses dados, montei numa planilha, tem todos esses dados, todos os defeitos, as frequências de engrenamento, todos os defeitos, todas as frequências de defeitos do rolamento,
conheço todas as passagens de barras e de ranhuras do estator e do rotor do motor. Aí eu começo a montar o meu banco de dados. Eu começo a ter e fazer medições e ter o meu histórico. Começo a armazenar e ter as amostras do meu histórico. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a verificar muito tendência. Eu começo a verificar as tendências. Ah, mas meu equipamento, ele tem uma tendência normal, ele é bem estável. Ok. Ah, mas o meu equipamento ele oscila demais, então ele tende a subir um pouco. Aí eu vou fazendo essas medições e esqueço de cada 3 anos e pouquinho, olhar todo o meu contexto e fazer e calcular a média de vibração do meu equipamento, de cada equipamento. Para quê? Para que eu possa verificar se ele está tendo tendência, qual que era a minha média lá no começo. Ah, faz 10 anos que eu estou lá analisando e nunca olhei para o meu banco de dados. Ele foi montado, está ali fixo, está ali desde quando foi montado, nunca mexi em nada. Às vezes mudou o modelo de uma bomba, saiu um tipo e o pessoal colocou outro tipo de bomba, com as mesmas características, às vezes muda o rolamento. Muda o rotor, muda o acoplamento, muda os componentes internos. E a importância do inspetor ele conhecer o seu equipamento a fundo é em cima disso. Porque depois de 3 anos, 4, 5 anos, ou a minha tendência ela começa a subir, a minha média ela começa a subir a vibração, ou ela começa a cair a vibração. Que também isso é importante eu saber. Se ela começar a subir, eu tenho que pegar minhas amostras e fazer novos cálculos, para verificar por que a minha média de vibração está subindo. O que está acontecendo naquele equipamento que há 5 anos ele era de um jeito, hoje é difícil você pegar equipamento que trabalha 5, 6 anos sem falhar, né? Eu tive casos de ter equipamento trabalhando 11, 12 anos. Né? Mas se você tem essa condição, por que isso aconteceu? Ah, teve uma troca, o equipamento entrou com uma vibração maior. Eu vou acompanhar. Ele diminuiu? Não, a vibração está aumentando. Então por que aconteceu isso? Aí eu entro nos meus casos de sucesso, eu entro na confiabilidade, eu vou fazer um trabalho melhor. Por isso que eu tenho que fazer, cada 3 anos, olhar e rever as condições dos meus equipamentos. Por isso que você tendo os níveis de alarme mais ajustados, corretos, você vai ter tempo, você vai ter disponibilidade do seu tempo um pouquinho a mais, para você começar a olhar com mais detalhe e mais a fundo o seu banco de dados. Assim nós vamos trabalhando e fazendo a nossa melhoria contínua. Buscando a melhoria contínua sempre. Tá? Mas não adianta nada disso. Eu conheço tudo isso, eu já fiz isso, eu não faço isso, eu vou começar a fazer. Se eu não conheço o sistema, a minha base não está bem fixa, bem montada. Quando eu falo base fixa, não é a base da bomba, a tua base, o teu conceito como analista, como inspetor. Então você tem que ter o seu alicerce bem feito. De que forma? Saber o que é frequência. Quais são as frequências do seu equipamento? Eu preciso conhecer quais são as frequências. Quais são os tipos de frequências? Frequência natural, frequência forçada. Nós já falamos bastante disso, mas é bom recordar. É bom você olhar. Às vezes você tem lá a sua apostila lá do curso que você fez. Você fez o curso e nunca mais olhou a apostila, porque você já sabe tudo. E quantas vezes passou alguma coisa no teu trabalho que você deixou de ver, ou você sabia e se esqueceu, ou você começou a passar alguma coisa para alguém, o menino que está coletando,
não passou as informações corretas, faltou alguma informação. Então, qual é a frequência principal do meu equipamento? Qual que é a frequência natural do meu equipamento? A frequência forçada. Para que eu tenho que saber a frequência natural? Principalmente se eu trabalho com turbogeradores. A minha frequência natural é calculada, consigo fazer cálculos através de situações onde o meu equipamento está, de carga, de massa, ou o fabricante pode me passar. Porém, se eu tenho um conjunto, o motor tem uma frequência natural, a bomba tem outra frequência natural, o redutor tem outra frequência natural. Esse conjunto, quando eu faço a união dos eixos, a copla, esse conjunto vai ter uma frequência natural. Mas o motor, a bomba e o redutor, cada um tem a sua. E esse conjunto todo tem uma frequência natural. Por que eu preciso saber dessa frequência natural? Porque quando eu tenho a união de duas frequências, eu vou ter uma ressonância. E a ressonância, ela é muito prejudicial ao equipamento. Por que eu estou falando isso? Porque a ressonância, ela tem o exponencial de fazer subir demais a vibração. A ponto de subir e levar o teu equipamento à falha. Então é importante eu saber disso. Quando eu trabalho com turbogeradores e vou ter a rampa de partida, a rampa de parada do gerador, eu preciso saber dessa frequência natural. E no gerador são várias frequências naturais. Quando eu estou fazendo a rampa de parada do equipamento, estou parando o equipamento. Então o meu equipamento vai passar por essas frequências quando eu estou parando. Porém, se eu conheço, às vezes eu tenho que parar, vou reduzindo a velocidade, fico ali, paro ali uns 15 minutos, reduzo mais um pouco, vou parar mais uma meia hora, reduzo mais um pouco, vou parar mais uma meia hora naquela frequência. Então, se eu não conheço, eu posso parar meu equipamento junto com uma frequência natural. Eu posso levar o equipamento à falha. Eu já vi isso acontecer. E é feio, quando você tem uma vibração altíssima dessa. É muito feio, é assustador. Ruído alto, pedaço voando de equipamento. É muito grave. Se eu conheço, a hora que eu vou passar pela essa frequência, eu passo rapidinho por ela. Paro em outra frequência. Não paro na frequência natural. Essa situação é muito importante a gente conhecer. E é importante para o meu banco de dados, para os meus níveis de alarme, para o meu ajuste. Porque quando eu sei que eu sei quais são as frequências naturais. E se eu estou lá medindo, estou fazendo esse acompanhamento, aí eu sei, não para na rotação tal, não para na rotação tal, passa essa rotação. Então eu vou dando esse controle. Mas aí é o conhecimento. Por isso que eu falo da base estar bem feita. A tua base como inspetor. O teu alicerce como inspetor, como analista. Tá? A outra frequência, né, eu já me adiantei falando da ressonância, é a frequência forçada. São esforços externos que vai afetar e gerar um defeito no meu equipamento. Essas frequências nada mais é que um exemplo dela, um desalinhamento, é uma frequência forçada. Um desbalanceamento é uma frequência forçada, que é uma carga externa que está afetando o meu equipamento. Uma cavitação, um fechamento. São esforços externos que estão afetando o meu equipamento. Então, uma frequência forçada. Todas elas têm uma frequência. Aí tem uma frequência que é muito importante. Fala, Vitão! Tudo bom, Vitão? Tem uma frequência que é muito importante eu conhecer, principalmente quem faz análise de vibração, quem vai lá na área fazer a coleta, é importantíssimo. É importantíssimo eu conhecer essa situação. Eu conhecer como que funciona essa situação. Então, trabalhando bastante, velho? Como você tá? Tudo bem? Muito obrigado. Então, é
importante eu conhecer como funciona esse tipo de vibração. A vibração elétrica causada por efeitos elétricos e eletrônicos, o inspetor que está indo fazer a coleta de dados, ele tem que conhecer e verificar muito bem isso. Porque a hora que eu estou coletando, eu tenho que prestar atenção no meu redor, no equipamento, fazer a sensitiva do equipamento. Fala, Ronaldão, bem? Fazer a sensitiva do equipamento e principalmente olhar o meu coletor. O que está aparecendo, como que está o gráfico no meu coletor. Esses defeitos elétricos, eletrônicos que pode causar, são defeitos causados no meu cabo de transmissão ou no acelerômetro. Isso acontece quando meu cabo eu estou usando há 4, 5 anos, nunca fiz um teste para ver se ele está funcionando bem. O acelerômetro, o inspetor que foi para a área lá, foi andando, derrubou ele no chão. Bem, Ronaldão, tudo bem? Como você tá, velho? Beleza? Então, eu vou verificar lá, meu inspetor bateu o acelerômetro, mas não falou nada para ninguém, ficou com medo. Aí começa a vir medições e medições e medições erradas, com oscilações. Pô, meu equipamento era estável e agora está oscilando para caramba. Por que que isso aconteceu? Aí eu vou dar um laudo, às vezes parece um defeito lá, que é um defeito errôneo causado por esses problemas, eu vou dar um laudo errado. Vou falar para a manutenção trocar um equipamento que não tem necessidade. Por quê? Porque eu fui lá e derrubei meu acelerômetro. Bati ele e ele danificou. Então é importante que quando isso acontece, o inspetor não ter medo. Ó, caiu o acelerômetro, vamos fazer um teste? Derrubei o acelerômetro, vamos fazer um teste? É importante você ter um acelerômetro padrão, calibrado, guardadinho, para você usar de padrão. Um cabo guardadinho para você usar ele de padrão. Aí você faz os testes. Isso é muito importante. E é importante para que eu vou evitar uma parada desnecessária. Às vezes eu tenho ruído de cabo, tá aparecendo direto o ruído de cabo. Eu vou lá, ao invés de eu verificar o cabo de transmissão, eu vou lá e corto a frequência. Vou cortar esse início da frequência, corto, sei lá, 1, 2 Hz lá, não tem necessidade. Aí você vai ver se está cortando uma frequência importante, ou a frequência da gaiola. Olha a importância de você conhecer cada sistema, de você ter uma boa base na análise de vibração. Você ter um bom conhecimento. Isso você só vai adquirir através com o tempo, através de dedicação, através de buscar informação, de você buscar. Quando nós falamos, tem que estudar, não é? Aí você pode levar lá para o lado da sua mãe, do seu pai, né? Meu pai me forçava a estudar, eu não gosto de estudar. Mas é o teu trabalho. Você tem que ter dedicação. Você tem que buscar um conhecimento. E quando você busca um conhecimento para você, é melhoria contínua. Se você fica estagnado no tempo, parado no tempo, o que vai acontecer com você? Vai vir outras pessoas que estão buscando conhecimento. Essas pessoas vão vir com mais bagagem, com mais conhecimento. Às vezes você fala assim, pô, faz 20 anos que eu tô lá e o cara não me dá uma oportunidade. Lembra daquela, tem uma historinha que o pessoal fala muito. Tinha o Zé, que fazia 20 anos que trabalhava lá, né? E o João, que faz pouco tempo que entrou. Aí o João foi tendo aumento e o Zé ficou estagnado ali. Estou falando Zé e João, mas pode ser Márcio e Maria, pode ser o que for. Então, aí o Zé ficou ali parado e o João foi subindo. O Zé chegou no gestor dele e falou: faz 20 anos que eu estou aqui, não tenho aumento. E o João já teve 2, 3 aumentos. Aí o gestor falou assim: vamos fazer. Então faz um favor para mim. Vai lá no almoxerifado e pega o rolamento número tal. Aí o Zé foi. Voltou e o gestor falou a mesma coisa para o João. O Zé voltou e falou assim: não tem o rolamento.
não tem o rolamento. Mas você não perguntou mais nada? Quando vai chegar? Não, não tem. O senhor pediu para eu fazer isso. Aí chegou o João. Ô, João, tem o rolamento? Não, não tem o rolamento, mas o rolamento vai chegar amanhã, às 10 horas da manhã. Nós vamos dar para programar o equipamento para trocar à tarde e dá para nós irmos embora às 5 horas da tarde, sem ter que fazer hora extra. Eu já programei, já passei na oficina e já vai ser a oficina que nós vamos tirar o equipamento às 9 horas para manutenção. O rolamento chega às 10, eles vão deixar pronto o rolamento, a bomba, até meio-dia. À tarde nós vamos montar a bomba e conseguimos ir embora às 5 horas da tarde. O gestor olhou para o Zé e falou: Você está vendo, Zé? Por que que acontece a evolução? É a mesma coisa. Se você ficar parado, vai chegar pessoas e vai passar. Então, dedicação e buscar conhecimento, isso é contínuo. Se você quer sair de onde você está e galgar algo a mais, você tem que buscar conhecimento. Se você quer ficar onde você está, tá tudo bem também. Só que daí não reclame porque o Zé, o João, o Márcio, a Antônia, a Maria estão recebendo aumento e você não. Tá? Então, a base nossa, ela tem que ser bem fixa, bem montada, com bons conhecimentos. Se eu não tenho uma base com ótimos conhecimentos, uma base que foi montada bem feita, eu na frente eu vou fazer alguma coisa errada. Não vai achar que você sabe tudo, que você é o mestre do conhecimento. Se você não montou a tua base, se você não estruturou a tua base, você não tem os bons conceitos. Porque vem vindo equipamentos novos, vem vindo situações novas, está aparecendo estudos novos, e você tem que andar e caminhar junto com isso. Por isso que é importante, eu volto a falar de frequências, eu volto a falar de bandas laterais, eu volto a falar de harmônicos. Por quê? Porque isso é uma base. Se eu não tenho essa base, eu não consigo chegar aos níveis de alarme perfeito, a um histórico perfeito, a medições perfeitas. Eu não consigo chegar na excelência. Para nós que trabalhamos com análise de vibração, nós temos que buscar a excelência. Porque se eu bobear, falhar, esquecer alguma coisa, eu posso parar uma fábrica, posso parar uma área. E pior, eu posso levar o equipamento a uma falha grave e machucar alguém. Que primordial para nós na análise de vibração é a segurança. A minha segurança, segurança do operador, a segurança de quem está passando na área. Aí depois eu vou atrás da segurança da máquina. Evitar que a máquina falhe. Por isso que eu tenho que ter uma base bem feita. O curso Níveis de Alarme, ele vai te levar a você ter excelência na análise de vibração. Você trabalhar justos com o seu nível de alarme. Não quer, aí você, isso você vai parar. Ah, meu equipamento chegou no alarme, eu não sei se é alarme, se não é, se o gestor pede para você aumentar, para você subir o alarme. Ah, eu vou ter que explicar isso na gestão, diminui o alarme para não chegar lá com alarme 2 com alto risco. E bibi, babá, eu sei que acontece isso. Então, você trabalhando com os níveis justos, os níveis corretos de alarme, você vai ter assertividade, você vai ter excelência. Olha a importância de você conhecer e saber qual é o cálculo assertivo para você montar os seus níveis de alarme. Você tendo seus níveis de alarmes ajustados, bem ajustados, você vai ter disponibilidade do teu tempo, porque você não vai ficar se perdendo tentando fazer outras medições e verificar se aquilo está certo ou se não está. Você tendo disponibilidade do seu tempo, você vai poder trabalhar e usar o seu tempo para outras situações, para você estudar como que funciona a empresa onde você trabalha, como que funciona o processo para você poder melhorar a sua assertividade.
para você ver quais são os problemas, os esforços externos que o seu, que, que a área ou que o processo causa no teu equipamento, na qual você está analisando. Então é importante eu conhecer e ter essa base bem feita. Se eu estou com os níveis corretos, eu vou ter essa disponibilidade de melhorar meus cases de sucesso. De ir na oficina e olhar o equipamento que eu pedi para trocar, se meu laudo foi assertivo ou não. Se foi assertivo, foi o momento correto que eu solicitei a troca, ou não, eu podia esperar mais um pouco. Então, eu vou ter tempo para fazer isso. E vou pegar os níveis de alarme, vou pegar o meu histórico e vou trabalhar com ele. Vou ter tempo de olhar, entrar lá no meu banco de dados e ver se estão todos corretos, se os números de engrenamento estão corretos. Vou ver tempo se o número do meu rolamento está correto. Se as frequências na qual eu estou analisando de rotação, as rotações que eu coloquei lá está correto, ou que colocaram, eu peguei um banco de dados já montado. Peguei um banco, faz lá 10 anos que eu estou olhando, eu nunca vi. Aí eu fui ver o rolamento, solicitei a troca do rolamento, o rolamento estava errado. Estava usando o rolamento errado. A bomba que usava lá foi trocada há 3, 4 anos atrás e entrou com uma bomba de outro modelo, com outro tipo de rolamento. E eu analisando a bomba de 5 anos atrás. Então, inspeção, manutenção, nós temos que olhar essa situação. Nós temos que ficar atento. E a nossa busca na análise de vibração é excelência. Eu tenho que evitar que o equipamento falhe. Ou se falhar, que todo mundo esteja sabendo que tem um defeito ali. Mas decidiram levar até o limite, até onde ele pudesse ir. Até a falha do equipamento. Essa é a situação que nós temos que propor. Todos os equipamentos que monitorados tem um defeito? Tem. Olha, está subindo, temos que fazer planejamento. Não vou fazer, a operação pode falar. Eu não vou parar que no momento eu não consigo e vou esperar uma oportunidade. Se falhar antes, mas eu já vou deixar uma bomba do lado, vou deixar um equipamento do lado montado certinho para eu ganhar tempo. Olha que legal. E é assim que funciona. É assim mesmo. Não adianta eu ficar bravo se a operação quer trocar o equipamento. Mas eles vão estar sabendo que o equipamento tem um defeito grave. E com certeza, se eles estão sabendo, se eles tiverem uma oportunidade, eles vão parar e vão fazer. Mas para isso, seus níveis de alarme têm que estar correto, bem feito, bem montado, bem ajustado. Entenderam? Ah, e que é modulações? Vamos lá nas modulações? O que são modulações? O que é modulação? Ah, eu já ouvi essa semana pessoas falando que não conheciam a modulação. Não conheciam a modulação. E a modulação, ela é importante. Nós já falamos aqui, eu tenho a modulação AM e a modulação FM. A modulação AM é quando eu vou modular a minha amplitude. A minha amplitude ela fica modulando. Eu tenho um equipamento que oscila demais. Uma hora ele está com 4 mil de vibração, outra hora ele está com 7. Uma hora ele está com 2, uma hora ele está com 7. Então eu tenho oscilações. Para ser oscilação do processo, então a minha amplitude ela oscila muito. Eu tenho que descobrir a causa. Por quê? O que acontece? É processo? Consigo minimizar isso no processo? Ah, é um problema de estar gerando uma folga ou alguma outra situação? Eu consigo minimizar e resolver esse problema? É importante. Porque meu equipamento ele pode vibrar bastante e baixar. Vibre. No momento desse, ele vai falhar. A outra modulação é a modulação FM. É quando eu vou modular a minha frequência. Por isso que eu tenho que saber quais as frequências do meu equipamento. Eu vou modular minha frequência. Como eu modulo a frequência? Quem que modula uma frequência? O inversor de frequência. Ele vai modular a sua frequência e o torque. Quando eu modulo a frequência, é importante eu saber, por isso que eu falo, quando eu vou montar o meu software, eu tenho que saber se o meu equipamento tem rotação variável. Se ele tem rotação variável,
Eu estou usando um inversor. O que esse inversor vai fazer? Ele vai modular a frequência, porque a operação necessita dessa modulação. Aumentar a rotação, diminuir a rotação, aumentar torque, diminuir torque. Então a operação necessita disso. Aí no meu software eu tenho que ter lá, tem um botãozinho lá que eu vou lá e clico, ó. Esse equipamento tem rotação variável. Como que eu monto o equipamento com rotação variável? Como que eu monto minha frequência final e a minha mínima? Nós vamos falar amanhã disso. Hoje eu não vou falar. Se vocês sabem, deixem no comentário. Deixem no comentário. Então, por que eu vou montar o meu banco de dados referente a uma oscilação de frequência, a uma modulação FM? Porque eu preciso saber qual a frequência máxima que eu vou usar no equipamento que oscila. Como que eu vou montar? Vou montar com frequência fixa ou com ordens? Hein? Então, essas são coisas básicas. E eu já ouvi pessoas falando que não lembravam disso. Pessoas antigas de análise de vibração. Leandro, como que eu tenho que montar aqui a rotação variável? Vou deixar fixo ou não? Então, muito cuidado nisso, certo? E harmônicas? O que são as harmônicas? Tanto falar, peguei a terceira harmônica, quarta harmônica, 20ª harmônica, sétima harmônica. Harmônicos nada mais é dos múltiplos daquela frequência na qual você está analisando, sua frequência principal. Se eu estou analisando a frequência da gaiola, os múltiplos dela são os harmônicos. Primeira, segunda, terceira, quarta vez. Primeiro harmônico, segunda, terceira, quarta. Eu tenho a primeira, que é a frequência, depois eu tenho os múltiplos, que são a, as harmônicas. A rotação é a mesma coisa. Tem a frequência principal, que é a rotação, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ela, são as harmônicas da rotação. É simples isso. Esse contexto é simples. Tá? E por fim, para terminarmos hoje, que já vai dar 8 horas, bandas laterais. O que são bandas laterais? Bandas laterais, elas não são harmônicos, tá? Mas são como que se consideramos alguma coisa bem próxima. Bandas laterais são excitações de algum esforço externo de outro componente na qual da qual pode estar afetando aquela frequência na qual você está analisando. Isso é uma banda lateral. Aí só que vai acontecer o quê? Essa banda lateral, ela vai estar afetando a tua frequência, a frequência na qual você está analisando. De que forma? Ela vai aparecer picos equidistantes um do outro, tanto para mais quanto para menos. Se eu tenho uma frequência de 60, bom, Alex, se eu tenho uma frequência de 60 Hz, aí eu tenho 65, ou 61, 62, 63, 64. Aí para cá eu tenho 59, 58, 57, 1 milímetro ali, um Hz, né? De diferença uma da outra. Aí eu vou ver essa banda lateral, eu estou analisando um elemento girante. 1 milímetro ali, aí eu vou ver qual que é essa frequência que está modulando é a minha gaiola. Então o que acontece? A gaiola está modulando a frequência do elemento girante. Então eu tenho ou meu elemento girante forçando a gaiola, provavelmente é isso que está acontecendo, ele está arrastando e ela está vibrando, aí ela tá afetando ele, isso é grave, porque normalmente quando você tem um defeito, falei domingo para vocês isso, quando você tem um defeito no elemento girante do rolamento, normalmente ele vem com outro defeito junto, outra frequência junto, ou das pistas ou da gaiola. Ele não vem sozinho, a não ser, mas mesmo assim, ele vem com outro defeito. Ah, fiz um aterramento errado, vai formar uma punção. Então ele vai arrancar um pedaço do elemento, um pedaço das pistas.
Normalmente isso acontece. Tá? Então, prestem bem atenção nessas situações. Ah, tem uma banda lateral, calculei a minha frequência de passagens de barras do rotor. Aí eu tenho bandas laterais em volta da minha frequência de passagem do rotor, ou de 120 Hz, frequência da rede, duas vezes a frequência de carregamento, que é duas vezes a frequência da rede, ou eu tenho a frequência da rotação. E qual é o defeito? Qual que é o tipo de defeito? Onde que está o defeito? É elétrico? É mecânico? Então, eu preciso conhecer isso. E eu só vou conhecer isso buscando conhecimento. Buscando cada dia mais e mais conhecimento. Se eu não faço isso, eu vou ficar parado no tempo. Aí tem a historinha do Zé e do João. E depende daquilo que você quer. Tá? Se tá tudo bem você ficar onde você tá tudo bem. Tá bom? Então, altas frequências. Nós falamos de bastante, voltamos falando de frequências, bandas laterais. Então, altas frequências, quando eu chego perto, eu vou ouvir os defeitos, o ruído. Porque eu começo a ouvir ruído do rolamento, ouvir ruído do engrenamento, ouvir o ruído do defeito de lubrificação, ouvir o ruído elétrico. Isso é alta frequência. E é importante eu trabalhar junto com ela, nós já falamos, mas fazendo um resumo, eu usar a ferrografia. Quando eu vou usar altas frequências, que é a aceleração, é importante eu também estar junto com a ferrografia. Eu preciso conhecer a ferrografia. Tá? Preciso que o técnico elétrico da lubrificação, ou o lubrificador, o especialista técnico que conhece e usa, a, faz análise do óleo, estar junto comigo. Quanto tempo faz que você fez a troca do óleo? Quanto tempo faz que você fez o último laudo? Qual que é o último laudo? Tem algum problema? Tem contaminação com água? Tinha particulado? Aí eu consigo agregar as duas técnicas junto. Eu vou ser assertivo. Pra caramba. Se eu não fizer isso, eu não sou assertivo. Se eu sou aquele cara que só na vibração funciona, eu estou errado. Na vibração sozinha, não. Ela é boa, é ótima. Mas ela precisa de apoio, precisa de técnicas. Ela precisa lá do cara da termografia, ela precisa lá do cara da lubrificação, da ferrografia. Às vezes eu preciso fazer um LP no, no eixo ou no engrenamento, então precisa de um cara que faz o líquido penetrante. Isso tudo eu estou falando só em altas frequências. Aí quando eu agrego valores, agrego outra técnica, e o meu laudo eu posso deixar ele muito mais assertivo, e com meus níveis de alarme mais justos e mais assertivos, eu vou dar disponibilidade de fábrica. Eu vou dar assertividade para manutenção. A manutenção vai trabalhar assertiva. Tudo bem? Então vamos encerrar por hoje, né? Falei 1 hora falando de baixas frequências e níveis de alarme. Amanhã eu vou fazer o lançamento do nosso curso Níveis de Alarme. Não percam. Está muito bom mesmo. Está bem ajustadinho, todos os cálculos para cada tipo de rotação. É um curso maravilhoso para quem não tem e não confia nos seus níveis de alarme. Você vai calcular e vai fazer os ajustes dos seus níveis de alarme. Você vai se adequar, você vai pegar esses níveis e se adequar à tua realidade. Isso que eu estou falando. Você vai, com esses níveis de alarme mais ajustados, você vai ter disponibilidade do seu tempo. Você vai poder fazer outros trabalhos, outros serviços que você necessita de fazer, buscar o conhecimento do processo. O que no processo afeta o meu trabalho? O que eu posso aprender com o processo, com a operação? Lá na oficina,
oficina, o que eu consigo fazer na oficina e verificando o meu laudo, se o meu laudo está assertivo ou não. Vou dar melhor direcionamento para manutenção, vou ser mais visto, porque estou sendo melhor, trabalhando melhor e sendo melhor e mais assertivo possível. Então eu consigo ser mais visto, eu vou galgar algo a mais. Dessa forma que nós vamos fazer o nosso trabalho bem feito e buscando melhoria contínua sempre. Até a próxima manutenção, pessoal de inspeção. Aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas. Curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Vamos divulgar essa inspeção, essa análise de vibração mais longe possível. Tem muitos lugares que não alcançam, não chega informação. Vamos fazer, dando um like lá no YouTube, você vai me ajudar o YouTube levar para mais lugares mais longe. Até amanhã. Fiquem com Deus.